Olá, meus amores, boa tarde. Quanto tempo, estava com saudade. E aí, tudo bem? Como estão todos? Espero que tenham aproveitado bastante as férias. Em casa, com responsabilidades, com papai e mamãe, mas aproveitaram. Tinha tanta coisa gostosa para fazer: bolo, doce, biscoito, salgado, uma infinidade de coisas. Viajar no tempo, olha só quanta maravilha! Assistindo bons filmes, boas séries, desenhos animados, até isso, olha, muito válido. Parabéns para todo mundo que pode aproveitar um pouquinho, e para aqueles que ainda não puderam, vai ter tempo, não se preocupem. Estou morrendo de saudades, mas brevemente a gente vai se encontrar. Então, estamos retornando, falando do assunto que já tínhamos iniciado antes das férias: mesopotâmicos e egípcios. Vamos passar pelo rio Nilo, velejar pelos rios Tigre e Eufrates, passear nas pirâmides, dar uma visitada nos jardins suspensos da Babilônia. Vamos escrever nas tabuinhas de argila, lá nos Sumérios, lá com os povos sumérios. Mas vamos também dar uma verificada no Código de Leis do rei Hammurabi, aquele do olho por olho e dente por dente, que a gente falou tanto. Então, meus amores, este assunto nós já começamos a falar. Hoje nós vamos apenas dar uma revisada, passar por aquilo que a gente já deu uma vista. Quero lembrar vocês do seguinte: os povos egípcios, mesopotâmicos, fenícios, persas, hebreus, esse povo todo, eles eram nômades. Chega um determinado momento que eles começam a se fixar em determinado lugar. Isso se chama sedentarização. Essa sedentarização geralmente ocorria às margens de grandes rios. E aí nós temos o rio Nilo e os rios Tigre e Eufrates. Quem viveu às margens do Tigre e Eufrates? Os mesopotâmicos. Ah, mas era só um povo? Não, muitos povos. Caldeus, sumérios, aqueus e tantos outros. Um povo dominando o outro, um povo dominando o outro. E finalmente chegamos nos dois maiores impérios que essa sociedade já viu: a sumeriana e a babilônica. Esses dois foram os maiores. Os babilônios, nós temos dois reis que representam esse momento: rei Hammurabi, que criou o Código de Hammurabi, um código de leis, cujo lema era olho por olho, dente por dente, que queria dizer que se um médico operasse uma pessoa e aquela pessoa morresse por conta da operação feita por aquele médico, a sua mão era cortada. Se um escravo matasse um nobre, ele era morto. E assim sucessivamente. Tem um detalhe importante: se a esposa traísse o esposo, ela era jogada no rio com uma pedra amarrada ao pescoço. Mas para o homem não acontecia nada. Aí a gente já percebe duas diferenças. Sempre as mulheres, desde a antiguidade até os nossos dias, elas tiveram que passar por vários momentos na sua história, né, de conquista, de observação da vida, de tantas outras coisas. As mulheres geralmente tiveram um papel secundário e o homem um papel primário. O homem sempre foi visto como um provedor, desde a idade da pedra, desde os primeiros hominídeos. As mulheres sempre ficaram em casa e sempre o homem foi buscar o alimento, que era o principal motivo daquele tempo. Depois, com o tempo, as mulheres começam a conquistar. E Hammurabi vai criar essa lei do olho por olho, dente por dente, e as mulheres cabiam a pior coisa: as mulheres e os escravos. Era uma classe mais inferiorizada da época. Com o passar do tempo, essas mulheres começaram a conquistar também o seu lugar no espaço, conforme viremos mais lá na frente, com outras sociedades também antigas, mas que já vão ter um direito maior, como é a ateniense, a espartana, que as mulheres vão ter outros direitos garantidos. Já os jardins suspensos, eles foram construídos pelo rei Nabucodonosor para homenagear a sua esposa. Então ele criou um jardim que, visto de longe, dá a impressão que ele está de fato suspenso no ar. Mas ele não está suspenso no ar. Ele foi feito numa montanha
com os degraus construídos, dando a impressão de estar suspenso. Então foi um agrado, um mimo que Nabucodonosor fez à sua esposa. Voltando agora lá para o nordeste da África, nós vamos ver os egípcios. Os egípcios, eles também, como eu já falei no começo, eles eram nômades e passaram a habitar as margens do rio Nilo, a princípio em comunidades, grupos pequenos, chefiados por um chefe de família chamado nomarca. E esses conjuntos de residências familiares ou comunidades, aldeias, como muitos historiadores chamam, eles passaram a ser chamados de nomos. Mais tarde, esses nomos foram crescendo, acabou se separando uma parte para o norte e uma parte para o sul. E bem mais tarde, já não tendo mais condições de um nomarca assumir a responsabilidade sobre esses nomos, foi unificado e criado um governante só. Quem é esse governante? O faraó. Isso mesmo. O nome do norte se une com o nome do sul e vai formar um estado único. Aí vocês vão me perguntar, mas professora, o que é um estado? Um estado é um conjunto de cidades governados, gerenciados, administrados por uma pessoa sob um conjunto de leis. E aí o faraó começa a governar o Egito. Claro que, a princípio, não foi, não deve e nunca vai ser fácil para o governante, né, administrar essa gente com tanta diversidade, com tanta diferença. Mas o faraó, a princípio, ele começou a governar e, para facilitar o seu governo, ele dividiu esse estado em províncias. E cada província tinha um governante. Mas a palavra final era do faraó, até porque, meus amados, ele vai dizer que ele era o próprio Deus. Ele era chamado de Horus vivo. Isso a gente também já verificou, já conversei com vocês. Falamos inclusive sobre aquela série de José no Egito, vocês devem se lembrar. E o faraó governa, tem o poder centralizado, a sociedade ela é sem mobilidade, ou seja, nobre casa com nobre, camponês com camponês, escravo com escravo e assim por diante. Não existia mobilidade. Era uma sociedade muito centralizada e a pessoa do faraó era aquela pessoa principal. Não vamos nunca se esquecer disso. E o faraó, vivendo essa experiência de governo único, ele vai se autoproclamar o Deus, o Horus vivo. Mas só existia um Deus? Não. Como todas as sociedades antigas, os egípcios também eram politeístas. E aí eles tinham uma infinidade de deuses e os deuses eram representados, ora com cabeça de humanos, né, o próprio rosto, e ora com rosto de animal. Então nós vamos ter também essa diversidade ou diversificação dentro desse contexto. Religiosamente falando, tinha uma coisa muito interessante que eles faziam e que só foi possível graças à medicina, que foi a mumificação dos corpos mortos. Quem mumificava? Todo mundo? Não. Apenas os nobres a princípio. Depois as pessoas foram adquirindo condições e também passaram a ser mumificados outras pessoas. Mas a princípio apenas os nobres. E tem todo um aparato para ser feito, que a gente vai tirar essas dúvidas, vai rever melhor um pouco lá no Meet, quando a gente estiver na videoaula online, mas lá a gente vai olhar nossa página do livro, a gente vai tirar todas as dúvidas, vai verificar todo o contexto. A princípio, o que eu queria dizer para vocês era isso. Em se tratando de cultura, tanto mesopotâmicos como egípcios, eles foram assim fundamentais na construção do que nós temos hoje como herança cultural. Direitos, arquitetura, escultura, pintura, literatura, uma série de coisas. Então, tudo isso, meus amores, nós vimos com os mesopotâmicos e com os egípcios. E esse é o nosso contexto maior, aquilo que vai perpassar por todo esse momento. Mais tarde nós falaremos de outros povos, e aí vocês vão ver que
quase que se assemelha um ao outro, tá certo? Então, por hora, é isso que eu tenho para vos falar. A gente se encontra lá no Meet e brevemente na presencial, em nome de Jesus. Um grande beijo para vocês.